Boa noite, então. Gente, vamos ir à medida que vamos avançando, né? Que temos até 7h30, então, para terminar essa parte aqui. Todo mundo está me escutando certinho ali? Tá tudo certo? Sim, Tá todo mundo me escutando, então, né? Beleza. Nayara, Elisa, Júlia, estão me escutando, né? Então, vamos lá. Bem, o tema que vamos tocar agora, eu simplifiquei ele, na verdade. Essa aula é mais, eu vou explicar para vocês de uma maneira mais simplificada. Depois eu vou fazer um novo vídeo, né, um pouco mais longo, falando assim mais detalhado aquelas coisas que estavam faltando, tá, gente? Então, aquele vídeo que vocês vão ver no caso no link que eu vou encaminhar para vocês, ele vai ser mais completo. Isso aqui é uma explicação bem rápida do que é morte celular. A gente vai entrar bem mais enfático, tá bom, gente? Então, vamos lá. Bem, primeiro que nada, morte celular, né? O terceiro passo das aulas que a gente vem estudando através dos processos que acomete uma célula, primeiro frente a estímulos, que muitas vezes vão gerar mudanças na célula através do que a gente chama, né? O processo de adaptação. Desses processos de adaptação a gente estudou, né? Hipertrofia, atrofia, metaplasia, displasia, hiperplasia. Então, esses são processos de adaptação da célula. Mas chega um momento que essa lesão, no caso, né, porque está acontecendo um processo de lesão, ela se torna mais... ela não consegue voltar ao normal e a própria célula não aguenta. Então, aí, lembra que a gente falou das lesões? Reversível e irreversível? Está no vídeo, tá? É só entrar no meu canal, está todas as aulas. Então, aí essas lesões se tornaram irreversíveis e se acontecia isso, gerava o processo de morte celular, no caso, que ela, basicamente, ela é dada por dois fenômenos. Só que antes disso, né, dessa morte celular propriamente dita, a gente fala dos mecanismos que nós falamos na aula passada, que era mecanismos bioquímicos das lesões. E aqui mostro para vocês alguns exemplos claros desses mecanismos, porque fica muito na bioquímica, mas traduzindo para patologia, seria basicamente esse tipo de degenerações que a gente vai falar. O primeiro deles é o quê? O edema. Sabe aquele edema, inchaço, né? Que acontece nas células provocadas por um estímulo que provocou essa lesão. Ela também é chamada de quê? De degeneração hidrópica, como podem estar observando. Que basicamente elas são que acúmulos de substâncias. Que no caso, no edema, é acúmulo de água. No caso, o que torna a célula que ela incha, né? Um inchaço, um edema, e o citoplasma se torna pálido, sabe? A parte interna da célula se torna pálida. E isso geralmente ocorria por causa do quê? Do incremento de sódio, cálcio, a saída de potássio, entrada de água por causa da lesão que provocava permeabilidade na membrana. Isso, gente, que estou respondendo. Ah, tá, beleza. Tá, então, isso levava ao quê? Isso levava a esse edema. E esse aumento, ele gerava assim, uma série de problemas para essa célula. Um exemplo claro é a hipóxia. Sabe, tínhamos falado da hipóxia? A hipóxia é que baixa de oxigênio numa célula, num órgão, num tecido, o que gera problemas. Vou mostrar para vocês essa figura aqui, que na verdade é uma fotomicrografia, um corte histológico do parênquima do fígado. Na figura B que estou mostrando aqui, se mostra a imagem assim em 4x, para falar no microscópio, né? Você consegue ver um panorama maior da célula. Você está observando que tem algumas regiões esbranquiçadas do que outras. Aqui você pode observar umas regiões esbranquiçadas. Essas regiões são as que têm degeneração hidrópica. Essa degeneração hidrópica, ela é a que causa e vai gerar depois morte celular. Se você observa ela aqui na própria, já observando que a 60x, bem mais perto da célula, você observa os hepatócitos, que eles estão totalmente pálidos. Por quê? Pelo excesso de água na célula. Água, cálcio, sódio e saída de potássio. Que isso aí dá um problema, porque não pode ter esse excesso de sódio e de cálcio dentro das células. Então, isso pode ser o quê?
uma hipóxia, provocada no parênquima do fígado, que causou esse edema, provocada por um trauma. Imagina, cara, o motoqueiro sai, bate aqui na região do fígado, o fígado entra um colapso, tem uma rachadura, um corte, enfim, tantas coisas que pode acontecer e leva que a perda de sangue, os hepatócitos começam a entrar em processo de um edema, procurar um edema, esse inchaço por falta de oxigênio, e enfim, vocês podem observar como isso vai se tornando uma sequência de eventos. Depois temos a degeneração gordurosa, ou também conhecida como esteatose hepática ou gordura no fígado, mais comum. Ela é um acúmulo, basicamente, de quê? De lipídios, no caso, no interior das células parenquimatosas, um exemplo no fígado, né, já que a esteatose hepática acontece mais no fígado. E isso acontece por quê? Porque temos proteínas dentro da nossa célula que elas são encarregadas dos metabolismos dos lipídios. Só que essas proteínas, durante a lesão, elas sofrem problemas por causa de enzimas, muitamente, que são ativadas de maneira errada, e elas intervêm no metabolismo lipídico, causando a não síntese ou metabolismo dos lipídios. Aí o que acontece no final? Aumenta a quantidade de quê? De lipídios, basicamente triglicerídeos, no interior desses hepatócitos, e isso vai causar uma série de problemas. Na verdade, ele tem graus, né? A esteatose hepática tem até 5 graus. O 5º grau já é a cirrose hepática. Ele é provocado por quê? Álcool, principal deles. O álcool é o principal problema que causa, vai ocasionar esse problema. Depois, temos clorofórmio também presente, que causa desnutrição proteica, no qual diminui a síntese de apoproteínas. Essas apoproteínas são proteínas específicas dos metabolismos dos lipídios. Ela liga uma proteína com um lipídio para formar lipoproteínas, capaz vocês estão vendo isso em bioquímica. Então, todo tem a ver com essa parte, no caso das mortes ou degenerações celulares, no caso. Anóxia, né? Falta de ar ou hipóxia, baixa de ar, também inibe a oxidação de gordura, ou seja, o metabolismo da gordura. Também desnutrição são fatores que ajudam a que, se está desnutrido, não tem carboidrato, o corpo vai absorver tudo um remai, vai absorver proteínas, vai absorver lipídios, e isso pode gerar que uma degeneração gordurosa, no caso, especificamente porque vai mobilizar ácidos graxos, e eles vão causar essa esteatose. Observamos nessa figura. Está tendo problema aqui? Bem. Então, aí observamos na figura um corte longitudinal do nosso fígado. Esse fígado está vermelho porque ele foi submetido a uma coloração de Sudan, que ela é específica para quê? Para reconhecer lipídios. Por que observam isso? Porque ela tem umas zonas esbranquiçadas aqui. Não sei se vocês chegam a perceber. Tem zonas vermelhas, avermelhadas, e aqui essa zona esbranquiçada. Isso aqui é o quê? Esteatose hepática. Aqui observamos basicamente o que? Histologicamente. Você vê essas bacúolas, bolinhas, né, que tem ali, são bolinhas de gordura. Bolinhas de gordura presentes, no caso, e no meio dos hepatócitos. Você pode observar também que vai ter, no caso, degeneração, morte, lesão, né, das células por causa do quê? Da condensação de cromatina. Basicamente, o importante nessa esteatose, você vamos observar isso, o quê? Essas bolhas que estão cheias de quê? De gordura. E isso nós vamos observar várias vezes nas lâminas, no caso no laboratório. Temos uma terceiro tipo de degeneração, que são as degenerações hialinas. Ele é mais assim, por assim falar, ela é mais legal, mais assim, interessante, porque ela está mais envolvida em muitas mais doenças que as outras que normalmente a gente vai falar. A hialina trata-se de quê? De um acúmulo de material, de diversos tipos de materiais, que pode ser acidófilos, vítreos, que na verdade são causados por quê? Quebra de proteínas, quebra de lipídios, aí quedam que pedaços, restos de proteínas que se tornam, no caso, ácidas, acidificam o interior da célula, o citoplasma, né? Ou pode ser pedaços também, no caso de ácido lático, que causa acidificação do meio. Então,
Aí, isso vai causar 3 tipos de degeneração hialina. Tem a do tipo ruticular, que atinge mais que tudo doenças do rim, doenças renais, tá? Caracterizada no caso, né, por proteinúria, né, que vai ter na urina, corpúsculos de Russell, né, basicamente, que a gente vai encontrar no sangue, porque ela acontece em plasmócitos, e com o processo de síntese de proteínas também. E corpúsculos de Mallory, basicamente esse no fígado também. Só que aqui já conta no processo de cirrose alcoólica. A gente só vai encontrar esses corpúsculos no último grau de esteatose hepática. Sabe aquele que a gente falou agora há pouco? No grau 5, no caso. E isso vai acontecer basicamente no interior do citoplasma. Vamos encontrar acúmulos, massas, como vamos mostrar nessa figura. Nesta figura, já observa, no fígado, aqui estamos observando que o tecido nervoso, cerebelo. O cerebelo, podemos observar a parte externa, esse é o córtex cerebelar, e na parte interna, né, que seria mais que tudo a substância cinzenta, só que teve acúmulo de material, de proteínas, restos, que se nós observamos na próxima figura, pode observar como esses pontinhos escuros em acúmulo, pequenos pontinhos escuros por toda essa parte da substância cinza, que causando essa degeneração, no caso, né, hialina. Aí, se a gente faz, ou novamente aproxima mais, né, no microscópio, vamos observar aqui esse de mais de perto. Aí, nós observamos, isso daqui, gente, isso aqui não é nada mais do que um neurônio, no caso, tá? Aqui o corpo celular, o núcleo desse neurônio, e aqui tem alguns acúmulos. Mas o que eu quero chamar a atenção é a degeneração hialina, que são essas manchas escuras presentes, que parecem como bastonetes, que acumulam, e isso atrapalha. E não tem limpeza no cérebro, fica mais difícil no caso. Bem, agora na introdução, né, a gente vai falar sobre morte celular, basicamente os 2 tipos de morte celular, necrose e apoptose. Esse aqui é o primeiro trabalho que falou em 1972, que falava sobre apoptose. Antigamente, antes de 1972, era tudo necrose. Depois mudou a partir desse trabalho. Isso mudou bastante no desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, também, né, de tratamento de algumas doenças. Basicamente, a necrose e a apoptose, elas são diferentes sem que. Esse aqui é um slide resumo, né, que resume basicamente o que elas são. Necrose é um fenômeno degenerativo que ele provoca inflamação, tá? Essa é a grande mudança, a grande chave entre o que é necrose e apoptose. Que necrose provoca inflamação e apoptose não, tá? E o processo de apoptose, ele não gera destroço, assim, tipo, não é como a necrose, é uma célula que explode. Na apoptose é um processo já, porque uma morte celular programada é um processo mais ordenado, que é como se ele se limpasse a si mesmo o próprio corpo para proteger, né, o resto de células que estão adjacentes a ela, né, basicamente. Temos vários tipos de morte celular. Obviamente, nós vamos focar somente na necrose e na apoptose. Basicamente, a apoptose, né, no caso, morte celular programada, ela é o mais importante, não esqueçam disso nunca, não incitam inflamação. Por quê? A inflamação, que a gente vai falar mais para frente, ela é liberada ou ela é provocada por citocinas que células como os mastócitos, ao perceber um agente externo, né, elas liberam essas citocinas para chamar a inflamação nessa região. Mas na apoptose, não, porque não tem nada, nenhum agente externo. Então, fica tudo assim em controle interno. Vai ter condensação da cromatina, que era, sabe, quando o núcleo celular se torna mais roxo, isso a gente vai ver nas lâminas também. O que mais? As causas pode ser por via intrínseca ou via extrínseca, tá? Então, onde tem essas implicações apoptoses? Basicamente o quê? Ontogênese. O que é ontogênese? O desenvolvimento genético, né, de uma espécie, no caso. A gente vai especificar isso na embriogênese,
regulação do sistema imune, controla o excesso de linfócitos, de células de defesa, porque não pode termos muitas células de defesa quando o paciente está sadio. Então, a apoptose manda morrer a esse aumento de células que temos a mais. Então, é um processo de regulação. Defesa antimicrobiana, porque também quando temos uma infecção, ela manda produzir mais células de defesa. Então, é um equilíbrio, basicamente. Combate as células transformadas. Quem que é a célula transformada? É uma célula tumoral, num exemplo. As doenças que normalmente acontecem podem ser por excesso ou falta de apoptose. Nesta figura que estamos observando aqui, um corte histológico, basicamente, do tecido da hipófise, sabe? Glândula pituitária, antigamente conhecida, que ela fica na base do crânio, do cérebro, logo abaixo do hipocampo, no caso, do hipotálamo, desculpa, do hipotálamo. Então, que está todo cheio de células da hipófise, e algumas delas, lembra que eu tinha falado, tem controle de células. Então, observa essa célula que parece que está encolhida, está separada, essa é uma célula em processo de apoptose. Aqui, mesma coisa. Sei por quê? Porque as outras estão totalmente delimitadas, bem juntinhas das vizinhas, então não tem nenhum problema. Já nessa figura B, observamos que células do miocárdio. Lembra que tínhamos mostrado nas primeiras aulas, quando aconteceu um infarto, que tinha morte de células do miocárdio? Aqui, às vezes, pode acontecer o quê? A célula que já foi danificada por causa de um infarto, ela ficou assim meio lesada. Então, o cérebro, o corpo vai mandar ela a morrer por apoptose. Então, essa célula, pouco a pouco, vai se encolhendo, né? Como no caso do lado que tínhamos observado, e depois ela vai ser fagocitada por células de defesa, como macrófagos ou neutrófilos. Aqui só observando o mesmo caso já em microscopia eletrônica de transmissão, né, no caso. Isso vamos explicar mais para frente também. Aqui o que eu falei na ontogênese, então no desenvolvimento da vida. Isso aqui é um processo de apoptose fisiológica, ou seja, isso é o próprio corpo que manda. Por quê? No início da vida, né, tem a formação dos membros superiores e inferiores, mas pela quinta, sexta semana do processo embrionário, então precisa essa separação dos dígitos, né? No caso dos dedos, né? Você percebe que como que então acontece? Ele se separa sozinho? Não, são células que são levadas à morte celular por apoptose, do tipo fisiológica, essa não é patológica, tá? Observa aqui, nessa parte aqui, nessa figura, nessa mãozinha verde, né? Você pode ver uns pontos fosforescentes. Isso aqui é uma reação que colocou o quê? Mostrou apoptose, células em processo de apoptose. Se você vê nos dedos, não acontece nada, não tem células fosforescentes, somente entre os dedos, porque são células que vão perder, né, esse tecido para poder termos, né, os dígitos livres, né, no caso. Então, foi feito por apoptose. Outra coisa, no caso, outro tipo de apoptose fisiológica é a involução hormônio independente. No caso da amamentação, ou durante o parto, né, quando está grávida, aumenta, né, no caso, o útero, o crescimento do útero, aqui no caso das mamas, que tem um aumento de hormônios, um aumento de células secretoras, aqui podemos observar, são células secretoras, todos os núcleos, e células secretoras em fila, só que tem algumas que não se adaptam a esse aumento, e principalmente depois que deixar de amamentar a esse bebê, né, no caso. O que vai acontecer? As células, no caso da glândula mamária, elas começam a voltar ao normal. E muitas delas que foram criadas para suprir, né, a amamentação, elas são levadas à morte celular por apoptose. E isso aí é processo normal. É que nem o útero, depois, no caso do nascimento do bebê. Outro caso que tinha falado para vocês, que também é uma apoptose fisiológica, é a tolerância imunológica. Aqui estamos observando tecidos linfóides, pode ser apêndice, pode ser baço. No caso, então, eles criam o quê? Eles geram linfócitos. Só que chega um momento que tem tanto linfócito e o organismo está saudável que o corpo tem que eliminar esse excesso. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, ele vai eliminando. Através de quê? Vocês podem observar que tem vários, como buraquinhos, espacinhos aqui, o que? São macrófagos, fagocitando células em apoptose, tá? Mesma coisa
nesse outro lado aqui. Tecido linfóide, as células fagocitárias, fagocitando células em processo de apoptose. Mais uma vez, outro tipo, morte de células inflamatórias residentes. Quais são essas células inflamatórias? Neutrófilos, linfócitos, monócitos, macrófagos. Então, uma vez que a inflamação acabou, aí o que a gente faz com esse resto de células inflamatórias? Elas vão ser levadas à morte celular por apoptose. Observa como que está morrendo internamente, todo assim, sem explodir, sem dar escândalo. Isso aí é apoptose. Já necrose é um escândalo mesmo, a gente vai falar. No caso, as situações patológicas fora da apoptose, causadas por doenças que levam a apoptose para uso próprio, um exemplo, dano ao DNA. O câncer, ele utiliza, no caso, esse tipo de situação para transformar a apoptose no seu favor. Porque, como eu falei, as células provocam apoptose em células diferentes. Só que se a célula tumoral controlar esses processos de apoptose, ela não vai ser mais levada à morte celular. Então, para isso tem que acontecer o quê? Dano ao DNA da célula. O que mais? Um acúmulo de proteínas deformadas, como tínhamos falado nas lesões irreversíveis. Proteínas que foram mal feitas por causa, né, de uma lesão irreversível, geram problemas na apoptose. Infecções também, no caso, e atrofia patológica, que obviamente vai levar problemas ao DNA dessa célula. Todas essas características, situações, tornam a apoptose patológica. Quais são as diferenças entre apoptose e necrose, de maneira assim, mais importante? O que eu falei, necrose e inflamação. Apoptose não tem inflamação. Morfologicamente, a apoptose é um encolhimento celular, como observamos nas figuras passadas. Já a necrose é o quê? Um inchaço. É um inchaço celular. Tá? E muitas vezes, na necrose, não tem funções homeostáticas. Já a apoptose participa no processo de homeostasia, para equilibrar, lembra o número de células a mais que a gente tem. Na necrose, não, essa não está nem aí com isso. Quem que inibe e quem induz essa apoptose? Quem inibe e induz essa apoptose? Geralmente, hormônios de todas as, de masculino e feminino, eles podem também inibir ou induzir. Isso vai depender do quê? Da situação que esteja acontecendo no corpo. Já vamos falar. Testosterona é um inibidor da apoptose. Porque na testosterona, né, no caso para o homem, ele está gerando células, imagina, espermatozoides. Só que, ao mesmo tempo, o processo normal de apoptose pode achar que está produzindo muito. Na verdade, produz bastante, no caso, né? E aí a apoptose começa a destruir os espermatozoides. Por isso que a testosterona inibe esses processos de apoptose. Outro estradiol também, outro tipo de hormônio. Progesterona, mesma coisa. No caso do quê? A gente vai falar nos processos de menstruação, no início da menstruação, no final da menstruação. Prolactina, no caso, para o aumento das células, das glândulas mamárias, para a produção de leite. Fatores de crescimento também muito envolvidos quando tem os processos de hipertrofia, hiperplasia. Interleucinas, por quê? Interleucinas são sinalizadores de quê? De inflamação. Então, como eu falei, a apoptose não pode ter inflamação. Então, não pode acontecer isso, tem que ser inibido. Hormônios de crescimento, novamente, e gonadotrofinas. Agora, os indutores, já também falei, esteroides, né? Glicocorticoides. Os glicocorticoides, né? Estamos falando cortisona, cortisol, que eles são anti-inflamatórios naturais, então eles ajudam nisso, né? Progesterona, novamente, dependendo da situação da pessoa. E citocinas também envolvidas, radicais livres, fatores de crescimento, só que privam, né, os fatores de crescimento, óxido nítrico também que está envolvido, no caso, com o processo de formação de radicais livres. Então, isso induzem a apoptose para eliminar esse excesso de radicais livres, no caso. Que doenças estão associadas com aumento, gente? Isso aqui é bem importante. AIDS, Alzheimer,
o infarto agudo de miocárdio por causas isquêmicas, falta no caso, de oxigênio, doenças hepáticas, osteoporoses. E que doenças estão associadas quando falta, tem pouca ação de apoptose? Câncer, porque é tudo que seja mais, tudo que seja proliferação. Doenças autoimunes, aumento de células que destruem as próprias. E infecções virais, como tínhamos falado hoje, que a gente está com o caso do Covid-19, no caso de infecções virais, a apoptose está diminuída nos pacientes que têm uma doença viral, por causa, né, de que se tivesse aumento, elas tentariam destruir essas doenças virais, no caso do Covid. Bem, agora entramos na necrose. Na necrose, basicamente, né, é um tipo de morte celular que ocorre devido a uma lesão exógena irreversível, uma lesão exógena. Na apoptose é o quê? Causada por uma lesão intrínseca, ou seja, endógena, mas também pode ser exógena também. Morfologia, né? Aumento de eosinofilia, né? Aumento de eosinófilos, são células inflamatórias, e alterações no núcleo, dano no DNA que tínhamos falado, que essas três características, picnoses, cariorreges e cariólise, estão envolvidas com o quê? Com as alterações nucleares, ou seja, no núcleo dessa célula. Que tipos de necroses temos, que é mais importante? Necroses de coagulação. Lembra quando falamos de um infarto no coração, no rim, no vaso, ou tumores, temos esse tipo de coagulação. Aí, qual que é a característica? Vamos botar aqui na imagem para vocês observarem um corte transversal do rim. Aí podemos observar o quê? Uma região amarelada, pálida, que é um tipo de necrose por coagulação. Isso se deve, basicamente, ao quê? A perda de células renais, no caso do córtex e da medula renal, e o que leva a um aumento do quê? De fibrina. A fibrina é amarela alaranjada, então esse acúmulo gera esse tipo de coloração. Obviamente, no corte histológico não vamos poder observar esse amarelo, somente na parte macroscópica. Aqui só podemos observar basicamente o que? Os edemas, essa quantidade de as células pálidas, um monte de pontinhos que são as células inflamatórias presentes, no caso, células necróticas em processo de morte celular. Esse aqui, que parece uma bolinha, é o glomérulo. Está na cápsula de Bowman, mas aqui está tudo muito junto, isso é indicativo de morte desse corpúsculo, dessa cápsula de Bowman. Outro tipo de necroses é qual? A necrose de liquefação ou liquefativa, depende, mas é mais utilizada de liquefação. Ela é basicamente, pode acontecer em qualquer órgão, mas ela está mais associada no cérebro. E isso se deve basicamente o quê? À ação de enzimas hidrolíticas. Como vamos mostrar aqui na imagem, esse aqui é um corte frontal do cérebro, no caso. Aí podemos observar toda essa região esbranquiçada. Normalmente não é tão esbranquiçada, mas essa peça aqui, ela foi submetida a formol, então ela sempre gera uma coloração um pouco diferente. E até regiões avermelhadas, que provavelmente teve aqui um traumatismo craniano que provocou esse tipo de necrose. Aqui estamos falando de muito tempo. O paciente esperou muito tempo e levou a esses problemas, esse tipo de problemas que levou a essa degeneração, no caso, por liquefação. Então, parece como como se fosse uma água presente, no caso. Bem, e temos, no caso, agora, a necrose caseosa, basicamente, porque ela parece de cássio, que é queijo branco. Ela, basicamente, observamos ela onde? No pulmão, basicamente por causa da tuberculose. O caso típico é na tuberculose, vamos observar aqui na imagem. Esse aqui é um corte de um pulmão, na qual observamos uma zona esbranquiçada e pálida, que tem essa presença de necroses, no caso, caseosa, provocada única e exclusivamente, né, por causa, né, no caso do bacilo de Koch e das enzimas
líticas que quebraram proteínas e tornaram dessa forma e dessa cor. Aqui estamos falando, isso aqui é um órgão de uma pessoa que já morreu, né, de tuberculose, porque o avanço da doença está muito agressiva, essa lesão provocada. Então, a gaseosa se dá onde? No pulmão, um exemplo claro da tuberculose, e causa uma lesão esbranquiçada, pálida. Necrose gordurosa, basicamente acontece no tecido adiposo. Normalmente tem se encontrado bastante na pancreatite aguda, provocada por enzimas pancreáticas, ou também em pessoas obesas, também que sofreram um trauma, né? Imagina, foram atropeladas ou caíram, né? E tiveram uma agressão mecânica traumática, pessoas obesas. Então, na gordura dessas pessoas vai ter, no caso, esse tipo de necrose gordurosa, e ela é classificada macroscopicamente, né, por pingos de vela. Observa aqui, como pinguinhos, como de vela, né, brancos, né, comparados com, aqui estamos observando, no caso, o pâncreas. Aí são esses pingos de vela que a gente fala, né, normalmente, que são essa necrose gordurosa. E temos a necrose gangrenosa, que é a somatória de tudo, porque a fase final é a gangrenosa. Já tem o que? É a evolução de uma necrose de coagulação, então já é o passo final dessa. Pois são caracterizadas pela presença de gangrenas, que são necroses, que ocorrem devido ao fenômeno de isquemia e liquefação. Você está entendendo que é uma somatória de tudo. E os tipos que vamos ter é úmida, quando está infectada, estamos falando, né, ainda, né, essa gangrena, imaginemos um pé diabético. Se você deixar passar muito tempo e não ir ao médico, né, fazer os cuidados desse pé diabético, pode acontecer essa gangrena. Se for úmida, quando está contaminada, né, pode ter uma bactéria atrapalhando, ou pode ser seca, não infectada, e gasosa por produção de gases. Geralmente encontramos mais essa úmida. O que é outro tipo de morte celular? A mitose catastrófica. Tipo de morte celular que ocorre durante e logo após uma desregulação na mitose. Sabe, no ciclo celular? No ciclo celular, o que acontece? Temos uma célula que já tem geneticamente, já tem uma falha. Essa célula vai sofrer um processo de ciclo celular, e basicamente na fase da profase, ela vai começar um processo de divisão celular, que vai ter o quê? Vai gerar outras duas células, e uma dessas células, ela vai ser levada à apoptose, no caso, beleza, morreu. Agora, a outra célula, que vai entrar novamente em processo de metáfase, no ciclo celular, metáfase, ela vai provocar dois tipos de células. Uma célula simétrica, já também com dano genético, e uma célula também totalmente amorfa, mas que vai à apoptose, por quê? Causada pela mitose catastrófica. Então, essa célula chega a subsistir bem difícil que aconteça isso, porque ela já é morta bem antes dela se tornar uma célula, bem antes dela produzir novamente outras duas células, né? Entrar em processo de divisão. Temos a senescência. Senescência, a gente fala de que? Velhice celular. É o que tem a ver com o envelhecimento da célula. A célula envelhece também, e ela pode ser provocada por várias causas. Uma delas, drogas citotóxicas, pacientes com câncer que recebem quimioterapia. Muitas dessas drogas são citotóxicas, não específicas, não seletivas. Dano do DNA por uma doença genética pode provocar senescência. Estresse oxidativo, radicais livres, cultura celular, problemas genéticos, novamente, disfunção do telômero, e enfim, e ativação oncogênica, câncer mais que tudo. Bem, e a última final é a autofagia. Auto é próprio, fagia é comer. Então, ela se come a ela mesma, assim, de maneira etimológica, a gente falar, né? Então, o que é um processo adaptativo conservado evolutivamente e controlado geneticamente? Por que acontece isso, gente? A célula, ela pode perceber que dentro dela pode ter organelas como mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, liso, lisossomas, que entram em processo de lesão.
Então, para ela não gastar energia produzindo numa delas, ordena a própria célula para ela fagocitar ela mesma. Então, isso ocorre quando tem, como eu falei, um estresse metabólico que levou a essas organelas da própria célula a morrerem, né, ou estar lesadas. Aí leva a esse controle. Tá? Então, é uma própria faxina da célula, dos seus componentes internos, tá, gente? Bem, pessoal, então acho que com isso foi bem rápido, né? O que a gente foi falando. Eu vou fazer novamente essa aula um pouco mais completa, né? Falando em detalhes, não correndo, né? Um pouquinho, como a gente fez, mas é essa que eu vou postar para vocês terem, né? E aí continuarem esses estudos. Lembrando que até dia 30, né? Tem que entregar as atividades. Quem tiver dúvidas, pode me falar pelo WhatsApp, vocês sabem, eu estou em contato sempre com vocês. Qualquer dúvida, é só falar comigo, tá? Boa noite para vocês, gente. Até mais. Nos vemos agora na live. Ela vai valer horas, viu, gente? O primeiro certificado é gratuito e ela vale horas complementares. Então, seria bom vocês participarem, tá? Até mais. Tchau, tchau, gente.